Bom dia, turminha, tudo bem? Sabe aquele dia protegido, guiado, amparado e abençoado por Deus? Pois é, esse dia que eu vim te desejar. Feliz sexta-feira. Vamos ao nosso calendário. Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. Então vamos dar início às nossas atividades. Escreva o nome do seu bairro, onde você mora, seu nome completo, nome da professora, nome da escola e a data. E vamos iniciar as nossas atividades. Geografia, História e Ciências, né? Então vamos lá no comecinho. São muitas páginas. Vamos chegar aqui, tá? Dona Jane vai falar o número das páginas, ó. O livro APS, Interdisciplinar Geografia, História e Ciências, das páginas 118 até a 125, tá bom? Então vamos iniciar. Lutar pela cidadania. Para iniciar, leia a letra da canção e observe a fotografia. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção. Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, claion, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Então agora vocês vão observar a imagem, Interior de uma fábrica de louças em Santa Catarina em 1922. Observe. Qual o significado do refrão? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Discuta com seus colegas. Então, qual que é o significado? Criança não trabalha, criança dá trabalho? 2. A fotografia dessa página mostra crianças trabalhando em uma fábrica. Atualmente isso é proibido no Brasil e é um direito de toda criança não trabalhar. Por que esse direito é importante? Direitos e deveres. Até pouco tempo atrás, a maioria das pessoas não possuía os direitos que tem hoje. As crianças, por exemplo, nem sempre tiveram o direito de estudar e muitos precisavam trabalhar desde pequenos, mesmo em atividades perigosas ou que prejudicavam a saúde. Ser cidadão significa fazer parte de um país e possuir um conjunto de direitos e deveres que são iguais para todos. Entre os direitos está participar das decisões tomadas no país. Essa ideia de cidadania não existiu sempre. Ela foi inventada pelos gregos no final do século 6 a.C., na antiguidade. Nas cidades gregas, nem todos os moradores eram considerados cidadãos. Apenas os homens adultos, livres e filhos de pessoas que já eram cidadãs podiam ser considerados cidadãos. As mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos não eram cidadãos e não tinham direitos políticos nem podiam ser candidatos a cargos públicos. A ideia de que a cidadania deveria ser um privilégio de poucos durou muitos séculos e ocorreu em diversas sociedades. Foi apenas a partir do final do século XVIII que homens e mulheres passaram a lutar para criar uma sociedade em que todos tivessem os mesmos direitos. Uma mulher aí, Angela Merkel, chefe de governo da Alemanha, uma das personalidades políticas mais importantes da atualidade. Na imagem, ela faz um discurso no Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, em 2015. Na Grécia, número 1. Na Grécia Antiga, seria possível uma mulher como Ângela
Merkel, ter direito à cidadania e ocupar o cargo político? Por quê? Você conhece alguma mulher que esteja atuando na política brasileira? Cite seu nome. Nossa prefeita, né? Ela é prefeita da nossa cidade, é uma mulher. Converse com o professor e colegas sobre a importância da igualdade entre homens e mulheres na política. Converse aí com quem você está aí fazendo as atividades. A ideia de que todos têm direitos começou a se desenvolver no final do século XVIII, quando ocorreu na Europa a Revolução Francesa. Esse motivo teve grande influência no mundo inteiro, até mesmo no Brasil. Os franceses, em 1789, lutaram para que todos os países, até o rei, fossem obrigados a obedecer às leis, para que a partir daquele ano todos os cidadãos tivessem os mesmos direitos. O resultado foi a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Hoje considerada um documento histórico importante. Vamos ler alguns artigos desse documento? Declaração dos Direitos de Homem e do Cidadão. Artigo 1. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Artigo 5. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. As ações nocivas à sociedade. Artigo 9. Todo acusado é considerado inocente até ser julgado culpado. Artigo 10. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas. Tá? Então, a Biblioteca Virtual dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de Jean-Jacques, aproximadamente em 1789, óleo sobre tela de 71 centímetros vezes 56 centímetros. Aí, ó. Número 4. Qual é o significado do seguinte artigo da declaração? A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo? Você concorda com esse direito? A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão estabeleceu que todas as pessoas são iguais em direitos. Você acha isso correto? Explique. Será que em todos os países do mundo os direitos do homem e do cidadão são respeitados? Entre o século XIX e o século XX, muitas pessoas continuaram lutando em seus países por direitos iguais e para exercer a cidadania. Nos países da Europa e da América, entre eles o Brasil, as mulheres lutavam pelo direito ao voto, os negros contra a discriminação e os trabalhadores por melhores condições de trabalho e salários. Essas lutas resultaram em leis que garantiam direitos e protegeram os cidadãos. Entre os direitos conquistados estão as leis trabalhistas, que garantem direitos como férias, salário mínimo, descanso semanal e segurança no trabalho. Sem riscos para a saúde. O voto feminino, que permite às mulheres participar das decisões do governo. Igualdade de todos perante a lei, sem distinção de sexo, raça, religião e etc. O respeito às pessoas com deficiências e promoção de acessibilidade delas. A partir da metade do século XX, a Organização das Nações Unidas, a ONU, promulgou uma série de declarações inspiradas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os países membros da ONU aprovaram essas declarações e devem segui-las. São elas: Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948. Declaração dos Direitos das Crianças, promulgada em 1957. Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, promulgada em 1975.
Complete a linha do tempo abaixo, nela coloque o nome das declarações sobre os direitos humanos correspondente às datas destacadas, considerando o que você estudou nas páginas 120 e 121. Vocês têm que voltar lá nas páginas para poder estar vendo o ano, tá? Para estar colocando aqui. Completar quadro. Nos últimos anos, os direitos das pessoas com deficiência têm ganhado espaço no Brasil e em outros países do mundo. Garantir os direitos da cidadania também significa criar ferramentas que ajudem as pessoas com deficiência a frequentar escolas e participar dos espaços públicos das cidades. Tem criança com mobilidade reduzida utilizando plataforma mecânica de acesso a ônibus da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 2016. Hoje os ônibus são adaptados para receber, os cadeirantes. Converse com o professor e os colegas. O que a escola precisa ter para garantir o direito das pessoas com deficiência de estudar e ser bem recebidas nos espaços públicos? Converse aí com quem está te ajudando nas atividades. Porque é importante que todas as pessoas sejam tratadas de forma igualitária em nosso mundo. Tá? Pesquise. Vamos conhecer melhor o que é uma Declaração Universal dos Direitos Humanos e qual sua importância. Forme um grupo com colegas e pesquise em livros, dicionários, internet sobre essa declaração. Depois converse com as pessoas, professor, sobre as principais informações encontradas durante a pesquisa. Em uma folha separada, faça ilustrações que representem alguns de direitos citados nesse documento. Monte um cartaz com ilustrações e exponha para os colegas em sala de aula. Então, gente, aqui vocês vão fazer na medida do possível, que vocês estão em casa. Então, faça uma pesquisa, escreva no caderno alguma coisa, não precisa estar, porque não vai ter como montar cartaz, que a gente não está na sala, para fazer exposição na sala. Então, faz o que for possível aí na casa de vocês, com a ajuda de quem está auxiliando aí. Sala de aula em uma escola municipal em Tucumã, no Pará, em 2016, uma das consequências da transformação do estudo em um direito é que as crianças podem estudar sem se preocupar com o trabalho e até mesmo frequentar escolas no período integral, No Brasil, todo cidadão tem um conjunto de direitos que são garantidos por diversas leis. A Constituição brasileira, aprovada em 1988, por exemplo, garante aos brasileiros participar das decisões políticas dos países, escolhendo os governantes e associando-se a partidos políticos. Contar com existências de leis claras e iguais para todos, expressar-se e agir livremente desde que não cometa nenhum crime ou prejudique outras pessoas, utilizar serviços públicos variados como escolas e hospitais. Em 1990, foi criado o Estatuto Criança e Adolescente com o objetivo de estabelecer direitos para as crianças menores de 12 anos e para adolescentes de 12 a 18 anos. Entre eles são os direitos de ter uma família, de estudar, de não ser obrigado a trabalhar. Essas medidas são importantes para que as crianças e adolescentes tenham desenvolvimento social, intelectual e cultural saudável. Além disso, foram criadas leis para proteger as pessoas com mais de 60 anos. O Estatuto do Idoso, promulgado em 2003, garante o direito à aposentadoria e quantidade e reserva de assentos nos transportes públicos, ao pagamento de meia entrada em eventos culturais, entre outras medidas. Isso foi essencial para integrar os idosos à sociedade e permitir-lhes uma vida com qualidade. Discuta com os colegas o que significa ser cidadão atualmente. Faça aí na casa de vocês, Na escola, os estudantes também têm uma série de direitos. Quais são os principais direitos deles? Ser cidadão não significa apenas ter direitos. Há vários deveres que todos precisam cumprir para que a sociedade funcione corretamente. É dever de todo cidadão. Obedecer às leis do país, pagar os impostos, votar
Votar no Brasil, o voto é obrigatório para o eleitor alfabetizado e com idade entre 18 e 70 anos. Respeitar outras pessoas, suas diferenças e suas histórias de vida. Não perseguir as pessoas por terem diferentes crenças religiosas e políticas. Respeitar e ajudar outras pessoas. Preservar os patrimônios públicos e o ambiente. Aí aqui tem uma fotografia, lixo recolhido por pescadores na praia de Sobral, em Maceió, no estado de Alagoas, em 2015. Cuidar do ambiente é um dever de todos, né? Você sabe por que é importante que os cidadãos cumpram todos os seus deveres? Explique com suas palavras. Quais são os principais deveres dos estudantes na escola? Converse com os colegas e o professor sobre o tema, né? Então, converse aí com quem está te ajudando. Com a orientação do professor e com os colegas, faça cartaz sobre direitos que vocês estudaram neste capítulo. Coloque um cartaz no mural na sala de aula. Você pode estar fazendo no seu caderno, tá? Para estar registrado aí, porque cartaz no momento nós não estamos colocando, não estamos dentro da sala de aula. Converse com o professor e os colegas. Vocês acham que seus direitos são respeitados na sociedade? Você considera que os direitos e deveres existentes hoje são suficientes para que nossa sociedade funcione de maneira justa? Quais direitos e deveres você acredita que ainda precisam ser criados para que isso ocorra? A conquista dos direitos dos negros. Da chegada dos portugueses às terras do atual Brasil em 1500 até 1888, apenas uma parte da população era livre. A outra parte era formada por escravos. A maior leva de negros africanos escravizados foi trazida para o Brasil no século XVIII e meados do século XIX. Aqui eles eram obrigados a trabalhar nas atividades mais duras e sofriam inúmeros castigos e violências. Embora hoje a escravidão seja considerada crime, até o final do século XIX ela era aceita por muitas pessoas e tratada como normal. Muitos escravos revoltavam e fugiam para quilombos, locais onde podiam viver livres e com mais segurança. Na segunda metade do século XIX, muitas pessoas e associações passaram a ajudar os negros escravizados a fugir ou a comprar sua liberdade, pagando determinado valor ao proprietário. Muitos escravos conseguiram comprar sozinhos sua liberdade, trabalhando na cidade por conta própria. Além dos próprios africanos e afrodescendentes, muitos advogados, políticos, escritores, artistas, jornalistas lutaram para o fim da escravidão no país. Pouco a pouco foram elaboradas leis que restringiram a escravidão no Brasil, mas a libertação total só ocorreu em 1888 com a Lei Áurea. Veja no quadro a seguir. Aqui em cima tem uma imagem da cerimônia de entrega de cartas da alforria, ilustração de Ângelo Agostini. Em 1886, quando uma pessoa escravizada pagava por sua libertação, o antigo proprietário escrevia uma carta de alforria que simbolizava liberdade conquistada, né? Então essa carta de alforria era liberdade conquistada. Aqui, aqui tem o quadro, Proibição do tráfico negreiro, em 1850, Lei do Ventre Livre, 1871, Lei dos Sexagenários, 1885, e a Lei Áurea, 1888. O que a lei determinava em 1850? A partir dessa data, estava proibida a vinda de escravos para o Brasil, a partir de 1850. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, seriam libertados os filhos dos escravos nascidos a partir do dia 28 de setembro daquele ano. Em 1885, Lei dos Sexagenários, seriam libertados os escravizados com mais de 60 anos. Muitos, porém, não chegavam a viver até essa idade. Agora, a Lei Áurea, que libertou os escravos, assinada no dia 13 de maio pela princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, a Lei Áurea determinou a abolição da escravatura no Brasil.
Por que a abolição era importante para ampliar a cidadania no Brasil? Converse com quem está te ajudando aí. 2. Como se combatia a escravidão na segunda metade do século XIX? Importantíssimo, né? Essa matéria, muito interessante. Você é muito especial para mim. Logo estaremos juntos. Saudades, viu? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Se cuidem.